queridos, obrigadíssima pela sua presença em mais um Conversa Pública, onde a gente sempre tem a oportunidade de falar sobre temas interessantes que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Eu sempre destaco que os temas aqui trazidos eles podem fazer diferença, por quê? Porque são temas que enfocam normalmente a questão da saúde, da qualidade de vida, informações relevantes, utilidade pública, então sempre vai fazer diferença para cada um de nós. O nosso tema de hoje é um tema assim da maior importância. Por quê? A gente sabe, né? Teoricamente a gente sabe que os rins desempenham um papel vital no organismo, mas apesar da sua importância, muitas pessoas não dão a devida atenção à função renal, colocando em risco a própria saúde. Estima-se que cerca de 10% da população mundial, aproximadamente em torno de 850 milhões de pessoas, apresentam algum grau de comprometimento renal. Aqui no Brasil, esse índice pode atingir 22 milhões de indivíduos. E dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que cerca de 155 mil brasileiros já dependem de diálise para sobreviver. A maioria dos casos poderia ter sido prevenida se tivesse sido diagnosticada precocemente, isso com exames muito simples. Dia 14 de março, esse ano, é o Dia Mundial do Rim, e destaca a necessidade da conscientização sobre a saúde renal, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber no estúdio hoje a doutora Ana Beatriz Barra, ela que é diretora médica da Frenesius Medical Care. Doutora Ana Beatriz, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua presença conosco na Rede Boas Novas de Televisão e aqui no Conversa Pública. Não, o prazer é meu, é sempre bom estar falando sobre esse tema. Eu tenho um prazer enorme em estar esclarecendo isso para a população. A gente entende que realmente o rim ele é um órgão um pouco esquecido e que a gente tem muita coisa para fazer para manter a saúde renal, que passa muito pela conscientização. Perfeito. E por falar na conscientização, e já que a gente tem um dia dedicado, né, um dia mundial do rim, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da campanha, uma campanha que já foi criada em 2006, né, 2006, e ela vem acontecendo até agora. Os objetivos dessa campanha, doutora, eles são objetivos que eles vão mudando em função dos resultados alcançados ou eles acabam sendo estáticos também em função dos resultados alcançados? Como é que funciona? Como é que a gente vê isso? Esse Dia Mundial ele foi criado, então assim, não é um dia do Brasil, né? É um dia realmente internacional para trazer justamente a conscientização sobre a doença renal. Então, a partir desse tema mais central, né, a conscientização de que o rim é um órgão importante, que a gente pode realmente prevenir a doença renal, a gente passeia por alguns temas secundários que estão um pouco mais em evidência a cada ano. Esse tema desse ano é um tema mais geral e muito para chamar a atenção que é muito simples você saber se seu rim ele está bem. Então, a gente tem como saber da função renal de uma forma fácil, simples, como você falou. É um exame de sangue super simples. Em outros anos, a gente deu um foco maior em algumas questões que estavam um pouco mais proeminentes. Por exemplo, a obesidade, a importância de você acompanhar o problema renal quando você tem um problema de coração. Falamos um ano também sobre a saúde renal da mulher. Então, a gente vai passeando por alguns temas, mas sempre o foco central é trazer para a população mundial a consciência de que a gente tem um rim, óbvio, né? Na verdade, a gente tem dois rins, que eles fazem uma função essencial no nosso organismo e que cuidar deles é necessário para que a gente não tenha complicações graves em longo prazo. E a complicação principal é realmente você precisar artificialmente de fazer o trabalho dos rins, que é o que faz a diálise e o transplante renal. Porque quando o rim ele atrofia, realmente ele fica lá pequenininho, ele não funciona mais, a gente não tem como curar esse rim que não funciona mais. Então, o que a gente traz para o paciente é a possibilidade de viver, apesar de rins que não funcionam, ou com transplante ou com uma diálise. Então, são tratamentos complexos, tratamentos que trazem uma mudança de estilo de vida muito grande para o paciente, que podem ser prevenidos se você, desde o começo, identificar que você tem uma fragilidade renal e que você precisa tratar. Perfeito. O rim
é um órgão tão importante no nosso organismo que Deus deu duas chances para a gente, né? Ele nos Isso, deu dois, né? A isso, possibilidade, inclusive, da gente sobreviver com um rim só. Esse é isso. um alerta para você que está acompanhando a gente hoje, para entender a importância desse órgão no nosso organismo. E olha, apesar das campanhas, apesar do incentivo, apesar das chamadas de atenção, a doença renal crônica no Brasil, ela ainda é um problema de saúde pública, gente, e com tendência de aumento. Eu estava vendo dados aqui, doutora, que a taxa de mortalidade ela aumentou nos últimos anos em 40%, né? Isso até o ano de 2019. O que acontece que as pessoas não dão importância para o rim? O que vem acontecendo ao longo as últimas décadas, a gente pode falar assim, né? Como as doenças do coração, o rim vem sendo afetado pelo nosso estilo de vida. Então, hoje a gente tem muito mais obesidade, por conta da obesidade, por conta do sedentarismo, por conta de hábitos ruins, a gente desenvolve complicações como diabetes e a hipertensão arterial, e essas são as duas principais causas de doença renal na população mundial. Além disso, os pacientes têm vivido mais, né? Os pacientes mais graves, com problemas cardiovasculares, com problemas de sistema geniturinário, ou seja, cálculo, próstata, eles têm vivido mais. A gente, graças a Deus, tem conseguido tratar muitas neoplasias, muitas doenças do coração. Então, a partir desse momento em que se vive mais, a possibilidade da complicação da doença renal, ela acontece. Então, é muito importante que no contexto dessas doenças crônicas, o rim seja um órgão em que o médico e o paciente tenham sempre a sua atenção voltada para ele, porque ele pode ser comprometido pelas doenças em volta dele, entendeu? Uhum. Normalmente, mais frequentemente, o rim ele falha não por complicações intrínsecas do rim ou doenças primárias do rim, que são as glomerulopatias, doenças mais raras. Usualmente, ele falha por conta de doenças sistêmicas, ou seja, no corpo inteiro, que afetam o órgão de uma maneira geral. Então, principalmente essas duas, a diabetes e a hipertensão. Então, por isso, Perfeito. diabetes e hipertensão está mais frequente na nossa população e por isso que a gente tem hoje mais doença renal e mais mortalidade por doença renal. E espera-se que isso ainda piore ao longo dos anos, né? Porque a gente ainda tem mais desenvolvimento para vir. E com o desenvolvimento acaba se comendo pior, infelizmente, né? Engordando mais e fazendo menos exercício, e a gente precisa reverter isso em curtíssimo prazo para evitar essas complicações que a gente está vendo mais adiante. Queridos, eu estou conversando aqui com a doutora Ana Beatriz Barra, ela que é diretora médica da Frenesius Medical Care, e a gente está falando sobre saúde renal. Como a gente já falou aqui no outro bloco, você já deve ter percebido a importância da gente ter atenção à saúde renal, apesar de os índices de doenças renais estarem aumentando e a mortalidade aumentando por conta de estilo de vida, de longevidade, etc., mas a gente tem que entender que, se isso está acontecendo, maior longevidade, a gente tem que ter maior atenção também à nossa qualidade de vida. Né? Doutora Ana Beatriz, o que é efetivamente, qual é efetivamente o papel dos rins no nosso organismo? Para que ele serve? Basicamente, o rim é um filtro perfeito. Ele é um grande filtro, um filtro perfeito. Você imagina que a gente tem aquela transição de sangue passando pelo nosso coração e todo o nosso metabolismo acontecendo, e o que o rim é capaz de filtrar todas as impurezas que nós consumimos, que nós metabolizamos, e colocar ela para fora em forma de urina, né? Da diurese que a gente tem naturalmente. Então, esse é o principal papel dos rins, é filtrar todas as impurezas que a gente come, que a gente bebe e que a gente produz no nosso metabolismo normal. Mas ele tem algumas outras funções importantes também. O rim é responsável pelo hormônio que faz os glóbulos vermelhos surgirem no nosso organismo. Então, se a gente não tem esse hormônio produzido pelo rim, a gente tem anemia. Então, esse é um papel também importante do rim. Além disso, é lá no rim que a gente faz o metabolismo da vitamina D, que esteve tão na moda, né? A gente tem níveis baixos de vitamina D
A vitamina D, ela precisa do sol para acontecer para a gente, né? Ela é bem mais pobre da alimentação, a gente precisa tomar um pouco de sol para ter vitamina D, e ela é metabolizada nos rins. Então, quando os rins não funcionam, a vitamina D também não consegue ser transformada na sua forma ativa, que protege os ossos, que protege os vasos sanguíneos. Então, esse é um outro papel também importante do rim. Além disso, o rim equilibra a nossa pressão arterial. Então, as pessoas que têm problemas renais, elas também têm uma pressão, tendem a ter uma pressão mais alta. Então, assim, você vê que além dessa questão de filtrar, que a gente conhece até por intuição, a gente tem ali dentro do nosso rim outras múltiplas funções muito importantes que a gente não pode perder. Então, esses são os principais papéis do rim. Uhum. E o que é que adoece os nossos rins? Como eu falei lá no outro bloco, as principais doenças que causam, os principais problemas de saúde, né, a gente pode chamar assim, que causam doença renal hoje na população mundial, são diabetes, hipertensão arterial. Mas tem outras questões que precisam ser de conhecimento da população para que a população sempre procure saber da sua doença renal. São as doenças familiares, ou seja, se você sabe que na sua família tem alguém com doença renal, é importante que você saiba a função dos seus rins. Se você teve algum problema geniturinário, de próstata, de bexiga, de cálculo, é muito importante que você sempre olhe a função dos seus rins. Se você nasce com um rim único, como a gente brincou aqui, né? A gente nasce com dois, é ótimo que a gente nasce com dois, mas algumas pessoas nascem com um rim e elas podem viver muito bem assim. Outras pessoas doam um rim para alguém e podem viver muito bem assim, mas lembrando que essas pessoas só têm um rim. Então, elas também têm que ter atenção, também têm que acompanhar a função renal. E qualquer coisa que você notar que está comprometendo a tua urina, por exemplo, né? A gente costuma olhar, olha a cor do meu xixi, está espumando ou não está espumando, notou alguma coisa diferente, procurar sempre assistência médica. Mas, basicamente, as pessoas que têm problemas de saúde sérios, problemas de coração, problemas de diabetes, problemas crônicos, as pessoas que têm algum histórico familiar, as pessoas que têm doenças do trato geniturinário seriam as pessoas que, de uma forma mais importante, devem realmente sempre saber da sua saúde renal. Perguntar para o seu médico, como é que está meus rins? A gente tem visto isso, né? Aquele médico que te acompanha. O exame do rim é um exame muito tranquilo de se fazer, se chama creatinina e é um exame de sangue. Então, você também pode perguntar direto para o teu médico, a minha creatinina está boa, está ok? Isso é muito importante. O que é um nível normal de creatinina? Quando a gente pega aquele exame de sangue, né, que você vê lá, aí tem uma taxa padrão, e como é que a gente diz assim, bom, agora está ruim, né? Deu ruim, porque ou está muito alto ou está muito baixa, como é que a gente olha para esse O resultado? ideal é que o médico olhe isso para vocês, porque tem uma questão assim de massa muscular, aquilo espelha um pouco a massa muscular. Mas, em geral, o que vai estar normal é em torno de um, menos de um, aquilo que tem lá na sua referência de laboratório. Se o médico achar necessário pedir um outro exame para averiguar melhor se está alguma coisa alterada, se tem um detalhe ou outro, ele vai pedir exames um pouco mais sofisticados. Mas, em geral, uma creatina dentro da faixa de normalidade daquele laboratório, ok, seus rins estão bem. Um outro exame importante de se fazer e também muito barato, disponível para todo mundo, que complementa esse exame da creatinina no sangue, é o exame simples de urina. Porque ali você vai ver se está perdendo algum sangue, alguma proteína, se tem algum cristal de algum possível cálculo que vai aparecer no futuro. Então, esse exame simples de urina também é importante. Se você puder fazer esses dois exames, principalmente se você tem esses outros comprometimentos da sua saúde, é muito importante. Porque a gente hoje tem uma notícia muito boa. A gente tem medicações ótimas que ajudam no controle do diabetes e da hipertensão e também previnem a doença renal. Bacana. Doutora, diga para mim o seguinte: quais são as doenças renais, né? O que é que a gente classifica como doença renal? A gente chama de disfunção renal quando a gente fala que uma pessoa em 10 tem algum comprometimento de função renal, a gente fala isso de qualquer grau de disfunção renal. Então, a gente classifica a doença renal em graus. Então, a doença renal grau 1, que a gente pode chamar assim, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, que seria o grau em que você não tem mais função renal nenhuma,
e você precisa ou de um transplante ou de uma diálise para sobreviver. Então, desde esse comecinho, no grau 1, você já tem algum comprometimento desse tecido renal, ou seja, as células ali já estão um pouquinho mais sofridas, isso já é um sinal de alerta. Então, como é que a gente vai ver isso? Provavelmente um exame de urina levemente alterado, né? Então, assim, ou a própria história familiar, que você tem um problema renal na família, ele te classifica como um paciente de grau 1. Então, esses graus, eles vão passeando até chegar realmente nessa doença mais avançada, que a gente chama de falência renal, quando o rim já está completamente reduzido a cicatrizes, e as unidades funcionais, elas não fazem mais essa filtração, não produzem mais esse hormônio que protege o paciente da anemia. E aí sim a gente precisa de um tratamento bem mais complexo, mas que o paciente pode viver bem, tá? Pode viver com qualidade de vida, pode ter a sua família, seus amigos, seu trabalho, ele pode viver, mas é um tratamento mais sacrificante que a gente sempre tenta postergar o máximo possível ou mesmo evitar. Gente, olha só, estou conversando aqui com a doutora Ana Beatriz Barra, ela que é diretora médica do Frenesis Medical Care, trazendo informações assim, preciosas para a gente sobre a questão dos nossos rins, né? A importância, como a gente deve acompanhar, os cuidados que a gente precisa ter, as causas das nossas doenças renais e realmente assim a importância da gente cuidar desses órgãos que eles são tão importantes que Deus deu dois para a gente, duas chances, tá? E você não pode perder essas chances. Doutora Ana Beatriz, quando a gente tem problema no rim, quais são os sintomas? Como é que a gente pode assim, Esse é desconfiar? o grande problema da doença renal, e por isso que a gente precisa tanto chamar atenção sobre os rins, e por isso que criamos esse dia mundial para chamar a atenção da saúde renal, porque normalmente, no início, nesses estágios que eu contei de 1, 2, 3, até chegando próximo do quarto, é muito difícil ter sintoma. A disfunção renal ela é diagnosticada basicamente por exames laboratoriais, simples, mas são exames laboratoriais. Quando o paciente vem a ter sintomas da disfunção renal, ela já está no estágio 4 ou no estágio 5, ou seja, o paciente já está com uma função muito comprometida. E o que ele vai sentir nessa situação? Ele vai sentir cansaço, ele vai notar que está edemaciando, ou seja, está inchando as pernas, às vezes os olhos, vai notar que tem sinais diferentes na urina, ou ver sangue na urina, ou ver a urina mais espumosa. Ele pode ficar nauseado, pode diminuir a fome, pode perder peso, mas são sinais de uma doença muito avançada e a gente não quer que ninguém chegue nesse estágio sem ter a chance de fazer uma prevenção mais efetiva. Uhum. E como que é o tratamento das doenças renais, né? Porque quando a gente pensa em problema no rim, a gente pensa logo em diálise, a gente pensa na pedra no rim, mas pensa logo em diálise, pensa nas coisas mais dramáticas. Qual é o tratamento? Olha, o tratamento, se você consegue fazer um diagnóstico precoce da doença, é um tratamento medicamentoso. É claro que vai implicar em como todas as doenças que a gente vê hoje, né, causadas pelos nossos hábitos modernos, vai implicar para algumas pessoas em mudança de estilo de vida. Então, as mesmas coisas que fazem bem para o coração, bem para a nossa saúde de um modo geral, ela vai fazer bem para os rins. Então, manter uma dieta saudável, fazer exercício físico, prestar atenção no peso, que não pode ser muito elevado, não usar medicação sem a prescrição médica, principalmente os anti-inflamatórios, que a gente está com dor, aí vai lá, toma um anti-inflamatório sem receita médica, às vezes abusa daquilo. Então, tudo isso faz diferença para prevenir a doença renal. Na hora que você fez aquele diagnóstico, dependendo da doença de base, que a gente chama assim, né, que você tem, por exemplo, o diabetes. Hoje a gente tem medicações que ajudam muito a tratar o diabetes e ajudam a prevenir a complicação do diabetes nos rins. Então, é super importante que precocemente o paciente possa fazer uso dessas medicações e prevenir a longo prazo a doença renal. A mesma coisa para o diabetes, para as doenças do coração. Então, a gente pode usar essas medicações em conjunto. A gente agora tem várias formas de tratar e várias combinações medicamentosas para chegar a um resultado de prevenção realmente efetiva da doença renal. Então, é uma fase muito boa da medicina nesse sentido, no sentido da prevenção da doença renal. Agora, a gente precisa fazer o diagnóstico para conseguir prevenir. Essa é a parte mais importante.
Qual é a participação do Ministério da Saúde, como é a questão do SUS no suporte a essas pessoas, ou a população de um modo geral, tanto no sentido da prevenção, quanto no sentido do tratamento? Hoje a gente tem a felicidade, eu diria, sabe? Eu tenho bastante orgulho do nosso Sistema Único de Saúde e a gente tem a felicidade de dispor de medicação para diabetes e hipertensão pela farmácia popular. Eu acho que isso talvez a população em geral não tenha clareza do benefício que isso é. Então, hoje, a pessoa que ela tem a compreensão que ela precisa manter a sua pressão controlada e seu diabetes controlado, ela tem um arsenal de medicação disponível pelo SUS, e mesmo uma medicação mais sofisticada, que é essa que eu falei, que tem surgido agora, que tem feito o efeito, ela já está aprovada pelo Sistema Único de Saúde para uso nos pacientes aqui do Brasil. Então, eu tenho bastante orgulho de que a gente provavelmente vai sair na frente, né, em relação a tratamento de prevenção da doença renal. Mas, como eu falei antes, para prevenir, a gente precisa reconhecer. E acho que é um trabalho ainda que ainda falta, tanto para a população em geral, quanto para os médicos mesmo, os enfermeiros e as equipes de saúde do Sistema Único de Saúde e privados como um todo, é o reconhecimento dessa doença renal em todo esse amplo espectro de pessoas com diabetes, com hipertensão, com doenças renais prévias, doenças do coração, e todas essas complicações que eu citei que podem impactar na função dos rins. Diagnosticando, o SUS está preparado para tratar esses pacientes. Então, isso seria bastante importante. Sempre Mas que lá a na gente... frente a gente. Desculpa, mas lá na frente a Não, gente tem coisas importantes para melhorar no SUS em relação, principalmente, à diálise e o transplante. Mas, para a prevenção, eu acho que a gente está bem à frente. Da perfeito. maior parte dos Sabe, doutora, países. sempre que a gente trata temas de saúde aqui, uma das coisas que eu faço referência, porque eu acho que é da maior importância a gente fazer referência, é essa mentalidade de prevenção da saúde, né? Com certeza. Porque, infelizmente, no nosso país, e aí eu vou desde o governo, das políticas públicas, muitas vezes a classe médica mesmo, nós, como pessoas, como pessoas importantes nesse processo, a gente só se preocupa com a doença. Via de regra, a gente procura fazer alguma coisa quando está doente, quando já aconteceu, mas a gente não se prepara, não vai cuidando da saúde para evitar que a doença aconteça, né? Então, criar essa Com certeza. mentalidade realmente é muito importante e pode fazer diferença fundamental para todo o processo no nosso país, né? E quero reforçar aqui o que a senhora disse, ainda tem coisas para evoluir no nosso sistema de saúde, mas vamos tirar proveito do que já existe, Vamos, do exato. que está aí e tentar minimizar esse quadro, porque realmente o quadro de doenças renais no Brasil ele não é bom, né? Ele Não. realmente não é bom, mas a gente pode fazer parte do processo de melhora. Doutora Ana Beatriz, meu tempo acabou, Não tem infelizmente. problema, acho que falamos bastante, né? Verdade, verdade. E eu queria deixar esse tempinho final para a sua mensagem final, seu recado final para o nosso telespectador. Meu recado final é bem tranquilo, gente. Procure saber da função dos seus rins. Pergunte para o seu médico como estão os meus rins. Vai no posto de saúde fazer qualquer coisa. Como que estão os meus rins? Eu posso fazer um exame dos meus rins? O exame é super simples. É um exame de sangue que chama creatinina e um exame de urina simples. Assim você vai estar se prevenindo e mantendo seus rins funcionando, felizes, e você vai ter uma saúde renal plena. É isso. Esse é o meu principal recado. Perfeito. E a saúde renal plena vai te dar uma saúde mais geral também bacana, né? Vai contribuir para o estado geral como um todo, né? De vida com qualidade, Com isso que é certeza. importante, né? Ainda mais assim, a gente com mais tempo de vida, a gente só quer ficar velhinho, velhinho com saúde, né? Se não quiser ficar Exatamente. doente, não vale a pena, não vale a pena. Doutora Ana Beatriz, muitíssimo obrigada pela sua Nada. presença e participação Prazer. conosco na conversa pública de hoje, tá bom? Queridos, conversei então com a doutora Ana Beatriz Barra, diretora médica da Fresenius Medical Care, desculpem, trazendo informações aí fundamentais. Se você não aproveitar é porque você é bom,
tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco também. Até a próxima.